Mas vamos lá, vamos começar então. Você quer começar, Farinão? Vamos embora, o Farina começa, ele vai ligar o microfone. Vamos só falar rapidamente um pouquinho da sua trajetória, e aí cada um faz esse contraponto. Depois a gente fala sobre algum tema, e acabou, tá ótimo. Boa. Boa. Como eu tinha falado na palestra, pessoal, estou atuando com tecnologia desde 2001. Eu já programei até Clipper, COBOL, são linguagens aí bem antigas. E aí, puxando aqui um pouco para o evento, e aí, voltando a focar no tópico que eu queria passar para vocês, o que mais me chamou a atenção no Golang é justamente esse ecossistema rico que eles têm, que te ajuda ali em todo o desenvolvimento de software. E aí, o que eu passei para vocês aqui, todo esse tooling, foi só a parte de teste. E tem N coisas, por exemplo, o Kenin estava mostrando ali, né, o deploy que eles fazem com GitLab CI, e aí você consegue fazer o build AMD para uma plataforma Intel, para uma outra plataforma, e aí o Golang você passa uma variável no build ali que vai buildar para esse outro tipo de arquitetura. Então é um ecossistema muito rico e que me chamou muita atenção. E um segundo ponto que eu queria destacar é a simplicidade da linguagem. A linguagem ela é uma curva de aprendizado assim incrível. E aí o Kenny também, ele é focado mais em DevOps, mas ele já fez ali as APIs que tem um endpoint que aceita REST, o outro aceita gRPC. Então é uma linguagem com uma curva de aprendizado muito boa, que a pessoa consegue aprender isso de uma maneira muito simples ali. Não, muito bom, fenomenal. Pode ir, Fábio. Como é que é o negócio? Fala de mim, depois fala do Go, é isso? Ou pode falar da Do psicologia do Go, se quiser, não tem problema. Ficou? Não, isso é psicanálise. Bom, o pessoal já brincou, na verdade, o meu nome é Fernando, sou da Linux Place, estou aí, o outro estava falando que está aí, tem 30 anos, eu estou quase, tenho desde 97, então estou beirando aí. Meu background principal de Linux foi, muito tempo precisa de mim, não programei menos para software enterprise, agora eu estou programando mais, mas programei em C, C++, PHP, infelizmente, né, Jeff? Aqui isso, não fala isso. Não pode falar isso, não? Pode, né? Não, PHP já pagou minhas contas um tempo também, PHP já pagou minhas contas, PEL já pagou minhas contas. Não, cartão perfurado não. Ele não vai dizer. Mas assim, a piada, né? Eu sou graduado em psicologia, mestre em computação, e na ideia o que eu acho interessante do Go, acho que já foi falado várias vezes a parte da concorrência, mas de onde que ele veio? A ideia do Go substituiu, de te dar uma ideia do que é uma linguagem simples como C, quer dizer, C não é tão simples, mas tirar o mais complicado, ter poucas coisas, poucas palavras, muito rápido você aprende e começa a fazer alguma coisa. E a gente teve essa conversa agora, nesse mundo que muito rápido as coisas apodrecem, linguagens nascem e morrem, cada dia sobe, um ecossistema que seja rápido de aprender, ele tem muita vantagem, porque se demorar muito tempo, pode ser que aquele ecossistema morra antes dele ter algum futuro. Isso aqui, todo mundo, por poucos anos que vocês tiveram de carreira, vocês vão ver que tem coisa que ontem era ótimo e hoje já nem existe mais. Então, essa velocidade, a simplicidade do Go no mundo DevOps, de você, poxa, eu posso fazer um binário e jogar lá, não tem que mandar todo um tool e um monte de coisa, eu preciso botar dentro de uma pipeline, fazer um teste. Não, faz um bináriozinho e joga ali, outro como eram os binários C, como eram os binários C++, tem essa coisa sem ter que carregar uma complexidade e um monte de pacote junto, e facilita a evolução. Acho que é o principal assim, para mim. Falou bem, mandou bem. Muito bem. Rafael, igual eu falei, eu sou formado em técnico em redes, bacharel em sistemas de informação. Eu trabalho desde o início da minha carreira com sistema enterprise, então, desde o início até hoje, sistema para empresa, de vários níveis. O que me chamou mais a atenção no Go foi a performance, o custo operacional de rodar a aplicação em produção. Uma proposta muito atraente
para vários workloads que a gente tem. E apesar de eu brigar muito com isso, para alguns cenários para mim é um problema, mas eu vejo um certo encanto em fazer algumas soluções simples e que ficam muito elegantes com Go. Então, para um tamanho específico de solução, me chama muita atenção e é uma linguagem que eu tenho prazer de codificar quando eu vou para essas soluções mais simples. Então, são duas coisas que seriam marcantes para mim. Ah, legal. Vocês já perceberam que ele tem um sentimento? Ele tem prazer. Você já percebeu o Fames falando também, né? A paixão. Eu acho que a profissão em geral, independente de qual seja, tem essa pegada. O pessoal demonstra isso, né? Não quer dizer que é pior ou melhor, eu não tenho, eu estou ruim, não é isso. Mas é mais emocionante, né? É do caramba isso, fantástico. Eu também amo isso, mas, por favor, pode ir, Cezão, pode ir. Bom, mudou de lugar? César. Por quê? Não, peraí, mudou de lugar? Não? Oi? Eu estou brincando. Foi. Tô brincando. A gente estava tentando fazer se a coluna sumia. Entendi. Bom, eu sou o César, eu já trabalho com informática há algum tempinho. Uhum. Faz só um tempinho, gente. E, bom, é legal ver que tem mais gente de Clipper aqui. Summer 87. Do seu lado aí também tem outro clipeiro do lado. Tá brincando. Sério. Go é o novo Clipper. E não dá para me expressar, para quem não programou em Clipper, o quanto isso é um elogio. É uma ferramenta que ela fica em pé sozinha. O que é uma ferramenta que fica em pé sozinha? Que o ecossistema está todo ali. Você precisa de muito pouco, além da máquina e do compilador Go. No tempo, você não precisava nem do banco de dados. Ele já tinha embutido um Xbase lá dentro, mas ok. E foi uma surpresa quando eu comecei a mexer com a linguagem, porque eu meio que coleciono compiladores que façam código estático. Acho que é importante poder fazer deploy simplesmente copiando o executável, né? E ter as coisas autocontidas. Eu coleciono esse tipo de compilador há muito tempo. E o Go apareceu como uma linguagem comercial de nível realmente profissional, não algum compilador que algum estudante fez na graduação. E realmente funciona e casa com todos os tiquezinhos da minha lista de coisas que tem que ter. Tá, ok, eu tive que engolir o garbage collector, mas não dá para ganhar todas, né? Não faz estáticos tão bons, ainda. Bom, eu sou Péricles, programo já tem 32 anos. E naquela época eu ainda andava, né? Porque interessante que hoje completa 31 anos que eu não ando mais, né? Comecei com C e Clipper. Clipper eu gostei pra caramba. Eu até brinco que tem muita briga, né? De que se você vai usar, você gosta de uma linguagem, não gosta de outra. E eu falo, se eu fosse desses só programar no que eu gosto, eu programava em Clipper até hoje e não tinha mercado. Ele falou para mim isso ali agora, você acredita, César? E você veio com essa frase aí, César, impactante agora. E assim, profissionalmente, eu estou desde 98 na Receita Federal. Nos últimos 12 anos eu trabalho como especialista de segurança da informação e comecei a mexer com Go porque tinha coisas que eu não conseguia fazer em PHP. Gosto bastante de PHP, eu uso PHP para muita coisa, mas quando eu precisei de paralelizar algumas coisas, não deu para fazer em PHP, ou mesmo com Suori, o resultado não estava interessante. Passei para o Go, gostei bastante, hoje tenho migrado quase tudo que eu tenho em PHP para Go, por conta de testes, por conta de performance, mas principalmente por conta de paralelismo. A galera, vocês querem compartilhar alguma coisa? Tem alguma dúvida sobre o assunto? Alguém quer? Por favor, eu vou levar o microfone para ficar melhor, porque para mim traduzir, cara, tá complicado. É bem melhor. Enquanto o Jeff se locomove, eu só queria dizer que eu estou muito com vontade de pegar essa galera e fazer um compilador Clipper para Go. Boa tarde, boa tarde.
Eu sou um pouco leigo em relação a essa parte da web ainda, e minha dúvida ficou no seguinte: vamos supor, eu tenho uma aplicação lá que ela é em React, ou estou usando ali um Next, ou mesmo um JavaScript básico ali, junto com HTML, CSS, só para fazer uma aplicação rodar ali. Eu quero fazer um back-end para o meu front-end lá, consultar, fazer as chamadas nesse back-end em Go. Qual que é a facilidade que eu tenho de fazer essa integração? Para mim fazer o meu front-end se comunicar lá com o meu back-end em Go. Não sei se deu para entender. Por favor. Eu vou tentar responder de uma observação, acho que o pessoal pode complementar o que eu perder. Mas quando você fala de o seu front-end comunicar com o seu back-end em Go, se você está seguindo o padrão, pressupondo que você vai seguir um RESTful API, em teoria, para o seu front-end, ele pouco importa o que ele está consumindo. Ele vai seguir o padrão RESTful API, os recursos que ele vai consumir vão estar bem declarados, bem definidos, e o back-end você vai poderia implementar em qualquer linguagem que você quiser. Agora, quando você fala qual a dificuldade de eu criar esse back-end em Go, dado que eu já decidi que essa comunicação vai ser um RESTful API. Show de bola. Do que eu vejo hoje, eu acho que a maior dificuldade que você teria seria para definir as estruturas de comunicação, como é que você vai separar seu projeto, mas uma dificuldade a nível de organização de código, como que você vai estruturar o seu projeto. Porque o que a gente tem de framework Go, de suporte para RESTful, pelo menos que é o que a gente está discutindo, eu vejo que é bem completo. Dependeria muito do que seu back-end vai fazer. Você está falando que é um back-end mais simples, que vai fazer um CRUD. Cara, você não tem... Assim, você vai ter dificuldades técnicas, são da linguagem, saber o que você está fazendo, mas é muito simples. Você não tem, pelo menos no meu dia a dia, no meu trabalho, você não teria grandes dificuldades, pelo que eu estou vendo. Agora, dependendo do tipo de microserviço que você for fazer, grau de complexidade, como você quiser separar as coisas, é mais uma questão de separação interna. Mas como linguagem, eu diria que seria até mais rápido que as outras. Pode falar. Pouco difere. O JavaScript ele vai rodar no browser. No browser, no device do cliente, seja no browser do mobile, no browser do desktop, e lá vai ser um projeto apartado. Lá vai ser React, vai ser JavaScript puro, vai ser Vue, vai ser alguma coisa. Você vai definir um padrão, ou você vai usar um padrão como RESTful para fazer a comunicação entre o front e o back, e o seu back-end estando em Go, é uma estrutura bem simples de você levantar. A complexidade toda vai estar no seu projeto. Como que você vai querer organizar seu projeto, qual o nível que você vai ter de separação de responsabilidade, de concerns. Eu acho que assim, esse tipo de arquitetura eu acho que é o mais comum hoje em dia, que o pessoal chama de 3 camadas. Né? Então você tem a camada ali que é o front-end. Esse front-end ele é um outro processo, por assim dizer. O processo que vai rodar o Golang é um outro processo. E aí você tem a camada de banco de dados. Então, essas chamadas, elas não dependem uma da outra. Então, você vai ter um aplicativo ali que pode ser até jQuery, Angular, React, que vai fazer a chamada do browser do cliente, vai fazer a chamada para o servidor. Aí o servidor vai ter um processo lá de Golang, que vai receber essa chamada, vai transformar o JSON que veio, no caso de REST, transformar o JSON, transformar em uma estrutura de dados, uma struct do Golang, vai compilar aquilo, vai fazer o processamento lá que tem que fazer, vai chamar o banco de dados, se tiver que chamar, que é uma outra camada, e vai retornar JSON para o browser. E aí o browser vai fazer a mágica ali de transformar aquele JSON em uma tela, entendeu? Eu acho que, se eu entendi sua dúvida, é essa. Então, não importa muito. Normalmente, o que o pessoal faz nisso? Como eles estão usando JavaScript no front-end, para não ter várias linguagens, o pessoal fala, eu vou usar o Node no back-end também. Mas ainda continuam aplicações separadas. Poderia ser Java, poderia ser
sei lá, Ruby, Go, Rust, Alex, mas são camadas diferentes, né? São chamadas de rede entre essas 3 camadas. Você desenvolve em JavaScript? Acho que o pessoal já falou isso aqui, mas acho que o principal, pelo que eu entendi da sua pergunta, é do jeito que você compreende o JavaScript e tem as chamadas, você pensaria que teria que ter, igual falou, uma coisa parecida do outro lado. Na verdade, não tem. Qualquer comunicação entre eles vão ter um protocolo que é comum aos dois. Então, quando a gente fala REST, ele está falando dentro do HTTP uma especificação que se o front-end não for nem JavaScript, for um Delphi, ele vai falar a mesma língua. Isso é o que a gente chama de contrato. Tem um contrato entre essas duas partes que indifere. Talvez o mais complicado seja para quem está pensando como o Node funciona, orientado ao evento, Promise, o jeito que você vai programar, escrever Go não é a mesma coisa. Tá? Pensar em Go não é como pensa em JavaScript. Talvez essa seja a maior dificuldade, mas não significa que você está chamando do outro lado, é como se eles estão passando um texto, vamos dizer assim, um formulário e os dois sabem ler na mesma língua. Então, não difere. Mas a maior dificuldade que você vai ter, acho que é essa, igual falou aqui, olha, o pessoal, para não ter dificuldade de aprender uma outra língua, usa o Node, mas não tem relação com isso. Mas tem diferença, sim, da forma de programar e pensar o software. Bom, uma outra coisa que eu acho que é importante para todo mundo que vai adotar uma nova linguagem, vai experimentar, é não fazer isso com um projeto grande. Pega um pedacinho, uma coisa que não tem significância. A POC, né? A famosa POC. Uma coisa que... Isso, de preferência com alguma coisa que, se der tudo errado, você não vai pôr o seu emprego na linha. E testa, e vai crescendo a partir daí. Está cheio de empresa por aí que hoje abraçou o Go totalmente, que começou falando assim, eu vou fazer um sisteminha aqui para monitorar um negocinho e ver e criar um log para mim, uma coisa que qualquer coisa eu só tiro do ar, acabou o problema. Então, e aí vai adquirindo conhecimento. Bom, só um complemento nisso aí também, é o seguinte, que às vezes vale a pena você se perguntar antes se faz sentido. Né? Igual o pessoal fala, você está usando o back-end em Node, né? Vamos supor que você já está usando um Next.js, você já pode fazer o back-end ali. Tem gente que está ficando moda agora usar o tal do BFF, né? Tipo, você bota o seu back-end para comunicar com o outro, aí você quer fazer esse outro em Go só porque está em hype e tal. Você tem que se perguntar antes também se faz sentido, se não é melhor você tratar ali tudo naquele back-end que você já tem, a fazer uma coisa em Go só porque você acha que vai ficar legal e se você não tem demanda para isso. E o aprendizado sempre é válido, né? Já que está querendo aprender a linguagem. Mas fantástico, fantástico. O back, front, totalmente separado, está fantástico. Agora, só para complementar, eles falaram tão bem, mas o PHP, não sei se vocês perceberam, a forma de desenvolver já é prolífera para isso, né? Para esse pensamento de tudo junto. O PHP mistura o HTML junto e você acha que está todo mundo junto, tá bem no pensamento dele. Agora imagina se você quebrar isso. Quebra. Você tem um front, você tem um back. Pronto, resolveu. O PHP trouxe isso. E quando a gente viu, o Python quebrou isso, o Node quebrou isso, as tecnologias foram quebrando. Tipo, cara, front é front, back é back. Você quer renderizar HTML? Tá bom, joga para o back lá e tal. Já que você quer deixar dinâmico, mas separado. No PHP você tem uma visão única. Você não tem essa visão separada. E isso eu acredito que confunde e vira um problema cultural. Era só para complementar. Não sei se é a parada. Eu gostaria que os senhores falassem um pouquinho só para essa molecada, não, pô. Para quem está começando também, ou quem está escutando, o que vocês indicariam para eles? Né? Porque tem alguns momentos, não sei se vocês percebem, tem algumas hype na internet que falam que os caras não precisam estudar mais, porque você tem chat GPT, você tem curso da Udemy direto, você tem os Telegram da vida para tirar dúvida, mas eu não consigo perceber a falta de estudo. Só queria que comentasse um pouquinho sobre isso e também dar uma direção para a galera que está
assistindo, independente se é pleno, sênior ou júnior, que eu acredito que é super importante isso. Só para complementar. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Quer, por favor, antes de falar essa aqui. Aqui, ó, já coloco aqui, cara. Não era só para complementar o pedido do Jeff, né? Porque eu também sou da parte do front e pelo incentivo aí do Simar, eu comecei a estudar um pouquinho de Go. E aí, como o Jeff pediu assim para dar uma direção, eu gostaria também de pedir uma ideia aí de projeto, assim, igual quando eu comecei na parte do front, eu fazia calculadora, esses projetinhos menores, assim. Se vocês tivessem alguma ideia de projeto, de alguma POC que a gente pudesse até implementar depois, né, Simar, lá na nossa equipe, para que quem está começando pudesse treinar mesmo e ir crescendo. Pode, tá tranquilo. Cara, pode. Beleza, tipo, eu acho que como se você quer aprender uma linguagem nova, eu acho que vale a pena você pegar aquilo que você já faz bem em uma linguagem e tentar fazer na linguagem nova. Porque isso é a única coisa que você vai precisar aprender é como fazer e não o que fazer, sabe? Agora, quando você está indo de front para back, aí já não tem muito essa possibilidade, né? Tipo, porque você está tratando ali o back-end é bem separado o que cada um vai fazer. Aí eu te sugiro, bicho, pegar coisas que... Não inventar a roda, sabe? Você já tem um monte de API por aí, você pode pegar e tentar consumir essas APIs com o seu back-end. Pode fazer uma to-do list, você pode... Porque isso aí é uma coisa que pode parecer bobo, mas você tá pensando nos verbos do REST, né, você tem delete, você tem update, você tem patch, você tem insert, post, né, get, você tem todos os verbos do get, dá para você usar no to-do list. Você não tem a complexidade do que você quer implementar, é só do como implementar. E você vai trabalhar a parte de banco de dados, como é que você acessa ou não. Com Go você pode brincar bastante com teste, você não precisa subir muita coisa. Uma coisa que eu sinto falta de ter nativo no Go é a possibilidade de mock, mas tem pacotes bons, o mockj mesmo é um pacote bom para você poder mocar, né? Mas aí tentando responder ir nessa linha, né, do que fazer para começar, eu iria do simples, mas tentando ver como é feito em Go e não como é feito por aí em outras linguagens, porque se você for querer usar Go com a cabeça de outra linguagem, você pode não sair muito bem quanto sairia se fosse fazer no que chamam de Go Way, né? Go Way. Mas excelente você pegar uma coisa que você já domina e tentar reescrever em outra linguagem é fantástico para você aprender outra linguagem. Eu tenho um complementozinho que é, no caso do Go, você ir lá se eu não me engano, go.org/doc e fazer todos os tutoriais até chegar na especificação da linguagem. Quando chegar na especificação da linguagem, se você tiver com vontade, lê a especificação da linguagem. Os tutoriais estão mais ou menos numa ordem crescente de complexidade e vai te colocar um pezinho, e aí quando for desenvolver o seu projeto, esse projeto teste, você já vai saber um pouquinho o jeitão do Go, você já vai ter visto sintaxe, já vai ter visto várias coisas que vão ajudar. Só uma dúvida, você tem algum conhecimento web, back-end de alguma outra linguagem, ou você vai vir em cru e... De cru, digo assim, o Go vai ser seu primeiro contato. Então você já tem um background web, né? Show. Cara, quando você fala de Go, as pessoas buscam Go, seu primeiro contato vai ser para um problema específico, para uma característica específica do Go te entrega. Olhando para trás, se eu fosse fazer a caminhada de novo, eu começaria fazendo os tutoriais, acho que é fundamental, o Tour of Go é fundamental até para você saber o básico da linguagem, como é que eu faço um loop, um if-else do Go, como é que fica, coisas do dia a dia que você tem que estar por dentro. E de primeiro projeto eu tentaria trazer alguma coisa que use o diferencial da linguagem, que é principalmente o uso de Go routine, canais, bufferização, mutex, que é toda essa parte assíncrona que a linguagem traz, que é um dos principais pontos fortes.
E todo mundo que começa a olhar para Go, geralmente olha por necessidade, por um motivo, eu preciso resolver tal problema. E você vai no que a linguagem te entrega de melhor, que é essa parte. Te daria uma boa base fundamentalista do diferencial de mercado da linguagem. Um dos grandes diferenciais, né? Ficaria por aí. Bom, eu não sei se eu concordo. Dependendo do qual que é o seu background, tá? Acho que já foi dito, o melhor possível, comece com tour. Você tem que, pelo menos, conhecer a sintaxe para você programar qualquer coisa, senão vai ficar tentativa e erro infinita. Se tiver um projeto seu de back, que é diferente. Para quem está no visual, você sempre vai pensar em botão, e não vai ter isso no Go. Você vai ter sempre que pensar num processo seco, terminal, que vai te entregar texto, ou fará alguma outra coisa. Talvez fazer um client de uma API possa ser uma ideia interessante, você fazer uma linha de comando que vai fazer alguma coisa. Eu não sei se, de cara, ir para as Go routines, se você não tem noção de como funciona o paralelismo, é bom, se você já tiver isso sólido, legal, porque o que o Go faz é simplificar, mas trabalhar de forma paralela, trabalhar com mensagem, tem uma certa complexidade de ciência da computação, que você tem que entender um pouco isso para usar, mas vai te ter vantagens enormes. Se você tiver já tiver um caso de uso completamente isolado, igual eu falei, comum, o Go, toda vez que você for escutar um podcast de alguém falando como o Go entrou na empresa falando da empresa tal, é sempre assim, a gente tinha um caso, aí a gente fez um binário, poxa, aí ficou muito mais rápido, aí a gente pegou e resolveu fazer para o segundo, aí de repente as coisas foram andando. É assim que entra. O Rust entra também da mesma forma. Qualquer linguagem vai começar com uma coisa pequena. Se você tiver um projeto patch para começar, ok, tá? Mas não sei se você tiver uma fundamentação sólida para esse paralelismo, eu acho que justifica. Senão, pode ser que você fique um pouco querendo usar e não sabe como usar aquilo. E, para muitas coisas, você não precisa. Por exemplo, uma API do Go, todos esses frameworks que foram apresentados, eles vão usar esses conceitos sem você ver. Você não precisa usá-los. Eles vão estar lá prontos para você. Um socket vai entrar, vai te esperar um pedaço do seu código. Aquilo é uma coroutine e você não está nem vendo. Tá? É do framework. Okay? Perfeito, perfeito. Vocês entenderam mais ou menos? Quando você usa o NetHTTP, é uma lib nativa do Go para API. Aí foi a quebra de paradigma, nem todas as linguagens têm API nativa. Qual linguagem que tem uma API nativa que trata HTTP? Python. Não é nativo. Qual que é? Ele monta o build server é nativo, Python. Perfeito. Ou seja, o Go trouxe isso, né? Trouxe essa parte nativa também. Ele consegue montar um servidor, um build-in server próprio. Ele tem lá nativo. Já quebrou tudo, porque na hora que você está chamando ali um handler, ele já está usando o quê? Go routine por trás. Ele já está fazendo a concorrência por trás. Agora, em que momento que você vai usar essa concorrência na sua realidade? Quando você quiser liberar essa requisição muito rápida e deixar o servidor processando. Me retorna aí os dados desse usuário e dispara um e-mail para ele, mas me retorna os dados e se vira com o e-mail. Eu não quero saber se o e-mail vai dar certo ou errado, se ele vai demorar a responder. Fica aí mandando um e-mail para mim, por favor, mas me dá os dados. Só isso. Muito simples. Simples, né? E lindo, né? Agora, tenta fazer isso em C ou C++. Eu não vou falar do Rush, porque é meio chato, mas pode falar, por favor. Pode ser polêmico aí. Assim, dependendo do seu cenário, e aí que você está falando que você quer migrar, e já tem um conceito consolidado ali com JavaScript, eu falaria para você, não vale a pena. Entendeu? E aí, sendo até um pouco... você vai ter que ver os trade-offs ali. É o trade-off. Se você conseguir vender ali para a diretoria, falar, a gente tem esse processo aqui em JavaScript que está no back-end, que está consumindo muito, que está um pouco performático e tudo mais, vamos tentar fazer alguma coisa para melhorar isso. E aí, pode ser até em Node mesmo, usar alguma outra biblioteca ou alguma outra coisa. Falar, não, vamos tentar uma nova linguagem. Vamos tentar fazer esse ponto em específico aqui, que a gente está perdendo muito dinheiro, está consumindo muito recurso. Vamos tentar fazer em Golang, em outra linguagem? Então, acho que dá para ir por aí. Mas, assim, sem analisar o caso específico,
Eu falaria para você, ó, fica com JavaScript, porque é o que você já domina ali. Mas você não vai ficar acomodado, né? E vai querer aprender mais coisa, e a provocação é essa, né? É um mundo de adaptação, né? Vale um ponto, você se perguntar o porquê da sua migração, assim, falando mais no pessoal. Eu quero ir para Go por causa de A, B, C, Y. E você tem, o que o Gole falou, dependendo, não migra, não vai valer a pena. No seu caso, né? Não sei o seu caso, não sei o seu contexto. Então, assim, a gente foi por uma demanda de negócio. A gente viu que precisava, estava precisando, estava latente, a gente foi. Algumas pessoas foram porque gostaram, e apaixonaram, e ficaram. Apaixonou? A gente também apaixonou, mas o nosso inicial foi, tipo, a gente foi porque a gente precisou. E aí a gente gostou, viu casos de uso para muitas coisas. Você saber as razões pelas quais você quer ir ou você está indo, te ajuda bastante a evitar esse remorso. Tipo, eu fui e arrependi, ou eu não tinha certeza do que eu queria ver. Então, assim, faz muito sentido você ter, eu quero ir por causa disso, ou eu preciso ir por causa disso. Alguém tem mais alguma colaboração? Por favor. Generics, do Diego. Qual dados que você falou? Desculpa, que apareceu? Canais. Channel. Tá. Por favor, pode. Se o Teté falar 7 tipos, mais 7 tipos vezes 5, ainda tem tipo para falar. Não, mas dá para resumir, tô brincando. É só falar todos os units, todos os inteiros. Acho que só um. Bom, vamos lá. Um canal não é um tipo, ele é uma estrutura do Go que permite que você faça uma fila em memória no Go. É o FIFO, First In, First Out. Você pode fazer ele bufferizado ou não. Se você fizer ele sem um buffer, você vai colocar qualquer parte do seu código pode colocar um item no canal e qualquer outra parte do seu código que esteja numa outra linha de execução, ou seja, tem que usar uma Go Routine para você ter mais de uma linha de execução, qualquer outra parte do seu código pode ler esse conteúdo do canal. Essa é a forma que o Go usa para fazer sincronismo entre threads, ou Go Routines no caso. Ou seja, se não tiver nada para ler e você mandar ler o canal, a sua rotina fica esperando ali até que tenha algo para ler. Se você mandar escrever e não tiver ninguém lendo do canal, vai ficar esperando, sua rotina vai ficar esperando ali até que alguém consuma. Isso só não acontece quando o canal é com buffer. Você pode dizer, esse canal aqui tem um buffer de 1000 itens. Aí, toda vez que você mandar um item para o canal, você tem espaço no buffer? Tem, beleza. Coloca lá o item no canal e continua a execução. Outra rotina vai ler esse canal e vai falar qual é o próximo item, me dá. Só vai voltar para o comportamento anterior, que fica esperando, se estourar o buffer, ou seja, se você chegar no 1000º item mais um, aí esse vai ficar esperando para entrar, até alguém consumir um item do canal. É uma forma de comunicação entre processos. Acho que você trabalha com front. O programa está acontecendo, existe um evento de resposta. Alguém está escutando esse canal de resposta. E quando essa resposta chegar, algo vai acontecer. Pensa no canal como isso. É a forma de uma outra parte do programa ficar esperando alguma coisa para acontecer. Tipo, você mandou de um lado, vai acontecer e vai voltar. Você pode implementar isso mas ele não é um tipo. Tá? Ele é uma estrutura. Porque quando você está pensando em coisas paralelas, tá? Por isso que eu falei, talvez não fosse um pouco frustrante se você não tem um conceito muito forte, tá, de paralelismo, de concorrência, começar por isso seja um pouco difícil, mas é interessante você fazer. Tem depois que você fizer o tutorial, você vai achar fácil alguns tutoriais do tipo Go Routine Patterns, tá? Padrões de como usar Go Routine. Aí a senhora, eu tenho um problema X, como é que eu faço um construto em Golang para resolver o problema tal? Tem lá, olha, eu preciso... Quando você está fazendo em paralelo, imagina que você tem alguém fazendo e alguém consumindo. Tá? Um produto consumidor. Consciência de computação, um produtor e um consumidor.
Pensa que esses dois processos, vamos pensar como se fosse processo para ficar mais fácil. Pensa que esses dois eles não estão vendo a memória um do outro. Então, você tem que ter forma de sincronizar, para quando um colocar, o outro ir ler. Tem várias formas de fazer isso, tá? Você tem formas de o mutual exclusion. Falar, olha, enquanto tem uma área de memória que o cara fica tentando pegar, se ela tiver travado, o outro não consegue. O que o Go faz é simplificar isso, tá? Você tem, olha, eu sou o cara que lê, então eu falo assim, ó, como se fosse um arquivo, tá? Vou ler esse arquivo aqui, não está chegando nada, imagina um TCP, tá? Que você lê o TCP, se não está chegando nada, ele fica, travou. Aí, numa outra área da linguagem, você tem do seu programa, um outro processo, ele vai escrever e vai sair do outro lado. Aí, quando sair, ele, opa, posso continuar. Pensa como um canal TCP, eu acho que é um bom jeito de se pensar. Cara, só para mim, ajudou bastante quando eu estava começando a mexer com o canal. Digamos que você tem uma estrutura, uma função que ela dispara e-mail. No seu monolito, você tem uma função que dispara e-mail. E aí você cria um canal com uma estrutura que tem destinatário e texto. Beleza. E você fez uma função que toda vez que ela lê essa estrutura, pega essa estrutura que tem destinatário, assunto e texto, ela vai disparar um e-mail. Beleza. Aí no começo do seu programa, quando você sobe o canal, esse e ela fica escutando esse canal. E beleza, ela está escutando esse canal. Toda vez que chegar toda vez que chegar nela, ela está escutando. Toda vez que chegar lá uma estrutura com assunto, destinatário, e-mail, ela só vai disparar. Beleza. E aí você passa esse mesmo canal para outras funções do seu programa. E quando uma função quiser mandar um e-mail, ela não quer saber nem como é que esse e-mail vai ser disparado. Ela vai criar uma estrutura com assunto, destinatário e texto e vai botar no canal. Ela não sabe quem está lendo, ela não sabe como é que vai ser feito, mas você passou o canal para quem vai fazer o disparo também. Então, o canal, ele pode ser entendido também como um cano. Ele é um cano onde você joga o dado ali e vai sair lá do outro lado e o outro cara vai tratar isso, você nem sabe quem é. Só para completar o exemplo dele, excelente, você tem que pensar numa outra coisa. Por que você não faz simplesmente uma função que manda e-mail? Porque se você fizer uma função que manda e-mail, você tem que esperar o e-mail ser enviado e retornar. O fruto que ele fez é um outro programa, dentro do mesmo programa, tem uma outra rotina que fica, tem um e-mail para mandar? Manda. Tem e-mail, é uma fila. Exatamente, é uma fila. Então, do jeito que ele explicou, qualquer parte do programa, eu quero mandar um e-mail, ele enfia ali dentro e continua fazendo a vida dele, ele não quer saber. Do outro lado é que vai acontecer o ponto. Você fala uma segregação de responsabilidade. Se você sabe que aquilo ali não pode ficar, não precisa travar o fluxo, você segrega ele para outra estrutura que o Go te dá para fazer a segregação nativa é canal. É até um dos nossos debates, né? O meu ponto de você aprender canal, paralelismo, buscar reforçar esses itens logo de cara, se você já tem um know-how em alguma linguagem de programação, é que esse é o diferencial do Go. Se você vai fazer Go para fazer loop, para fazer for, para fazer struct, você está fazendo a mesma coisa que você faz em qualquer outra linguagem. Em qualquer processo seletivo, você vai ser o cara que não sabe como é que funciona o principal da linguagem. Geralmente eles vão te... Sim, mas eu falo assim, na minha visão, isso para quem tem background. Para quem não tem, se você não tem background de back-end, não vai pegar o background de back-end primeiro. Você já sabe programar em Node, em Python, em Java, .NET, vai entender o core do Go. Paralelismo, o canal, vai criar exemplos complexos para tratar com essas estruturas. Porque é isso que diferencia a linguagem. Se você não souber isso, você não sabe o principal diferencial dela. Um dos maiores. Se você, igual a gente comentou, você está, estou vendo que no back-end ainda tem os gaps. Fecha esses gaps na linguagem que você está, que é importante, e aí quando você for para o Go, vai olhar, na minha visão, foco no principal. Porque o resto, para quem coda... Goda. Para quem coda qualquer linguagem aí, há um ano e meio, 2 anos, a gente senta aqui em 5 horas, todo mundo sai aprendendo a fazer for, loop, fazer teste, que é muito parecido com o resto. O diferencial é o diferencial mesmo da linguagem, que ela se propõe a entregar diferente para todo mundo. A compilação estática, para mim, acho que é o segundo ponto. Nenhuma outra faz igual. Quem tenta fazer isso em C,
o César sabe disso, sofre que é uma beleza. Quando o em C cresce muito, o problema está feito. Para compilar estático, esquece. É baixar lib, nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba. O Go acabou com isso. Isso é fantástico. Esse binário do Go eu acho que eles acertaram nisso aí. E tão rápido, né? Porque quando você compila em Rush, você vê o tempo de espera. Chega a 30 segundos, 20 segundos, sei lá, às vezes até minuto. Já, no Go é 1 segundo, é muito rápido. A flexibilidade, a produtividade é muito rápido. Mas, enfim. Quer falar mais alguma coisa? Fala ainda não? Não? Alguém quer colocar mais alguma coisa? O JavaScript chegou até em Go Routines. Está ótimo, né, cara? Você viu que foi uma aula, né? É muita coisa, muito detalhe, né? Que bom. Mas não desanima não, tá? A gente não falou, mas no Go você não precisa nem instalar. Você pode rodar o Go no próprio browser, no go.dev/play. Você consegue executar o Go dentro do próprio browser. E esse background que você executa, ele é aberto. Você consegue baixar ele para a sua máquina, se você quiser, e chamar do browser, do seu JavaScript, no seu próprio textiária do HTML, você executa os códigos que ele executa no background. Bem legal, bem fantástico. A sintaxe do Go, eu não sei se vocês perceberam, ela é bem parecida com as linguagens interpretadas. Não sei se você percebeu. Eu não ia falar do Python, mas tem uma pegadinha nessas linguagens interpretadas. Mas pode falar, pode complementar. É isso. Entendeu? É bem parecido. E fica ainda mais parecido quando você começa a usar Clojure, né? Que aí fica mais próximo do seu JavaScript também. Mas não tem ponto e vírgula. Não tem ponto e vírgula. Não tem ponto e vírgula, né? Para poder fechar. Alguém tem mais alguma pergunta? Por favor, cara. Aqui, ó. Tá, pera aí, eu vou ir agora. Boa noite, pessoal. Eu trabalho um pouco mais de um ano na área de TI. Trabalho com engenharia e ciência de dados. Eu gostaria de saber como que eu posso usar o Go, se vale a pena. Eu trabalho muito com Python. Como que eu posso usar o Go para... Se seria uma boa, talvez, ir para o lado do Go. Eu sei que o Go é bem performático, né? E vocês já definiram várias características positivas dele aí. Como que eu posso usar o Go na minha área, tanto de ciência de dados ou engenharia de dados? Trabalho muito com o GCP. Você, só para entender, tá? Você trabalha hoje com Python, ciência de dados, você está mais ou menos um ano, correto? Tá. Você tem alguém, né, da sua equipe que trabalha com Go, ou você seria o primeiro? Jeff? Ah, show. Cara, assim, ciência de dados não é a minha especialidade, tá? Então, falando bolacha aqui. Mas pelo pouco que eu sei do ferramental, que para mim parece que é o mais importante, as bibliotecas, as implementações de modelo, de aprendizado, muito disso está construído em Python e em R. Eu não sei como é que está em Go. Pode ser que tenha muita coisa. Talvez você consiga adaptar ou utilizar implementações que estariam... Então, em Python, você já consegue usar em Go e já aproveitar isso. Mas eu tomaria um pouco de cuidado no sentido de isso não, no caso, numa equipe, né, de isso não virar um gargalo no sentido que você fez uma implementação ali que só você sabe, ninguém mais dá manutenção ou não quer dar manutenção. Então, para finalizar a minha opinião, se eu fosse fazer essa aventura, eu procuraria o que já tem implementado de Python para ciência em Go, que eu posso fazer, e eu procuraria mais alguém da equipe para entrar nessa comigo, para eu não comprar esse boi sozinho e correr o risco de, sei lá, estou de férias, sofri um acidente, e a primeira coisa que vai ser falada, e verdade, fulano fez, só fulano mexe, que bosta. Entendeu? Mas essa é o resultado. Bom, vamos lá. Go está crescendo bastante na área de ciência de dados, IA e correlatos, mas não chega ainda perto de Python, não chega ainda perto por causa do volume de cientistas usando. Mas depende do cientista. Eu conheço pessoas que eu não quero expor porque, né, são pessoas que talvez não gostem da ideia da exposição, mas são bastante premiadas, têm produtos premiados, então se é da comunidade consegue caçar e achar que é essas pessoas que hoje em dia estão aos poucos migrando para o Go,
por causa de uma questão de desempenho, uma questão de... e geralmente essas pessoas não dependem tanto de coisas como NumPy, essas coisas, porque elas fazem as próprias equações. E aí é o tipo da pessoa que você pede para explicar uma regra de 3, ela vem como integral, mas enfim. Depois, se quiser, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas é uma área bem interessante e está crescendo para todos os lados aí. Quem mais quer falar? Eu acho o seguinte, cara, quando pode acontecer suponha que você tem uma chave de fenda, você usa essa chave de fenda para apertar seus parafusos o tempo todo. Aí você está passando na rua, na loja, vê um martelo dourado e acha muito bonito e começa a querer pregar o seu parafuso com o martelo. Não vai funcionar, sabe? Eu acho que em Python você já tem o Keras, você tem Pandas, você tem um monte de ferramenta que te facilita bastante para você poder fazer trabalho de ciência de dados, mas aí você fala, pô, eu quero usar o Go. Para isso, que você já usa e tal, vale a pena você continuar com Python. Agora, tem umas coisas que dá para você fazer, que é o seguinte, tem uma área que me interessa bastante da IA, que é a parte de redes neurais. Você precisa treinar uma rede neural, mas depois que ela está treinada, você já tem ali aquela matriz de dados, né? A implementação ela não precisa continuar sendo no Python, que eu acho pouco performático para esses casos. Mas você pode, por exemplo, você gera a sua rede neural, pega os dados, pode levar para o seu front-end, o seu back-end que vai tratar da aplicação, que no caso pode estar em Go. E aí você pode usar isso para poder, você manda aquela matriz para o Go, você pega as entradas de dados, passa para eles, pega o resultado, porque a IA já está treinada, aquela rede neural já está treinada. Agora, para você poder treinar uma rede neural, você sair do que você tem hoje, a não ser que você tenha expertise suficiente para você poder reescrever, eu usaria o que você já tem lá. Só mais um ponto, tá? Aí, eu vou passar rápido, só para... Eu já vi isso acontecer muito no ambiente corporativo. Isso, Go, qualquer linguagem, você podia estar querendo fazer em C. A pessoa vem, implementa alguma coisa, às vezes com toda boa vontade, que é super legal, e rola algum problema com a pessoa, ela troca de time, ou ela tem algum problema pessoal que ela não consegue dar vazão, e por ter ficado tudo dependente dela, gera muito atrito, sabe? Então, eu acho que é ruim para você e para a organização. Mas, igual eu te falei, se você tiver alguém para comprar o projeto com você, alguém que seja um fallback, que te dê respaldo, quando você conseguir encaixar, não vejo problema nenhum. Ciência de dados não é minha área, então fica mais complicado de falar, mas eu concordo com igual o Cavazza falou, assim, né? Todo ferramental que a gente vê é em outras coisas, vai ser em Python, vai ter... Até a parte da performance, em redes neurais, o principal, quando a coisa pega, não está rodando nem dentro, você vai rodar aquilo numa placa de vídeo, é outra coisa, é outra estrutura, é um outro binding para jogar para aquilo ali, enfim, por mais que agora teve umas super revoluções aí para rodar uns LLM em RASP, coisa da semana passada, mas normalmente é coisa gigante, tá? Eu acho que você tem que ter um conhecimento muito sólido. Eu não sei o seu, estou falando pelo meu. Eu não usaria nem para tentar um tutorial, porque eu não tenho conhecimento profundo da matemática para implementar no Go, sendo que eu posso pegar a biblioteca pronta, usar e tem todo o ferramenta. E outra, além do colégio, olha, eu preciso, bloqueei aqui, procura para o Google, ou no chat GPT, ou o que quer que seja. A chance de você conseguir resposta no que todo mundo usando é muito maior do que no que só você está tentando. Tá? Então, mas pode acontecer um produto específico que estourou em Go para isso. Então, aí vale a pena. Então, tem que ter um caso de... Acho que está tendo a tônica de tudo que a gente está falando aqui. Você vai ter qual que é o motivo para você ir para a linguagem? Esse é o que? Um dia de imersão. Acho que é uma coisa que a gente tem que falar. Por que você iria para Go? Tá? Por que você vai aprender? Se for um motivo pessoal, eu quero aprender uma linguagem, cara, não tem motivo, vai. Você vai aprender uma coisa diferente, nem que seja para evitar o Alzheimer, sabe? Para você ter que aumentar o número de conexões. Vá, porque é legal. Tá? Daí você querer, falou assim, então o mundo inteiro vai... agora que eu aprendi um martelo novo, eu vou martelar tudo. Não acho uma boa. Agora, dentro de uma organização, por que uma organização deveria ir para Go?
é uma pergunta diferente do que por que o profissional deveria ir para a Go. Uma organização deve ir para a Go quando ela tem, primeiro, ela tem desenvolvimento in-house suficiente, gente para fazer, e tem situações, igual foi acontecendo no Banco Inter, e todo mundo aqui que mexeu com Go, que trabalha em Go, falou assim, olha, a história foi inteira. Pô, bateu aqui, não deu, precisei do Go. Tem que ter um motivo, tá? Pessoal, vá porque vale a pena. É uma linguagem divertida, é uma linguagem fácil de entender, rápido de aprender. Você vai fazer coisas muito legais com ela, então faça. Agora, para você fazer isso no mercado de trabalho, como, eu quero, será que vale a pena aprender Go para o mercado? Vou falar uma coisa que talvez assim, olha, se você for procurar um emprego de Go, pague. A maior chance de você encontrar não é um emprego de Go, é um emprego de Java. Vamos ser sinceros, tem muito mais vaga, tá? .NET. Mas se tiver uma vaga de Go, provavelmente ela vai pagar mais do que as outras, porque é a mesma coisa. Oferta e procura. Quando tem é pouco, mas COBOL quase não tem. Mas vai ver quando abre a vaga de COBOL quanto que o cara ganha. É muito. É a mesma história. Tá? E essas linguagens vão diferenciar. Por que vá porque é bom? Vá porque vale a pena para você. Porque para aprender, porque se você gostar, depois viu a diferencial, igual o diferencial da linguagem de paralelismo, e, poxa, na hora que eu vou encontrar um problema que paralelismo é a solução, eu vou ter a solução pronta. Ou eu estou indo para uma organização, aqui a gente começou a usar Go, está vindo Go e eu não tenho o que fazer. Pô, cara, se está vindo Go, está aparecendo um projeto novo em Go, aprenda, porque você tem mais se tiver um novo projeto na empresa, você vai ser um dos caras que vai estar lá. Então, não dá para a gente dar uma resposta geral, mas é diferente. Por que uma organização, por que você como profissional? Eu acho que só complementando essa data science aí, eu te indicaria o Mojo. Não sei se você já deu uma olhada, mas é uma nova linguagem que é baseada em Python. E aí ela é compilada. Então, por isso que eu acho que todo mundo aqui está falando, olha o seu cenário, dá uma olhada, o que você tem ali, o que a comunidade, em geral, está fazendo. E no caso de Data Science aí, tem esse Mojo, que ela já vai ter todas as bibliotecas ali de Data Science, de AI, prontas ali no Python que você vai conseguir usar nessa linguagem. Então, o ecossistema, que eu estou insistindo aqui, o ecossistema para isso é muito grande. Então, para Data Science, por exemplo, poderia ser um caso, sei lá, você está gastando muito na infraestrutura que está usando processador de Intel. E aí, o Golang, você consegue compilar para um outro tipo de processador que é muito mais barato. E aí, voltando até a palestra do Kenin, na Amazon, isso aí é praticamente jogado de lado, outros tipos de processadores, e é muito mais barato. Então, você pega aquela parte ali, que você consegue compilar para outro processador, e faz em Go. E aí você vai ganhar ali em recurso computacional, em melhorias de recursos, e principalmente em dinheiro. Né? E aí, quando você fala em dinheiro, aí você já chama a atenção da empresa inteira. Né? Esse é o ponto. Falou na grana, né? Tudo Falou muda. Falou na grana. Tudo muda, tudo muda. Já está tranquilo? Fechou? Galera, tem mais alguma coisa? Aqui tem microfonia. Por favor, por favor. Só mais um, então, rapidinho. Eu tenho uma pergunta, mas ela é mais voltada a mercado. Hoje eu vejo que majoritariamente as vagas de Go são em empresas muito grandes. Queria ver se vocês enxergam o Go sendo aderido por empresas pequenas no futuro. Eu trabalho numa empresa super pequena e a maioria dos lugares que eu trabalhei foram empresas pequenas, /startups. Go é muito bom para startups porque você precisa entregar rápido numa startup. Geralmente a sua equipe é minúscula mesmo. Então, você tem agilidade de entrega, você tem um produto relativamente seguro e que consegue atender a demanda do cliente rápido. Então, você, por exemplo, na minha palestra, quando eu falei que o monolito é bom,
É porque eu estou focando nesse tipo de empresa. Uma empresa que, se você pegar um computador e escrever na etiqueta servidor e colocar na frente, vai estar tudo bem, porque você não está esperando um número imenso de conexões por segundo. Se você tiver 100 conexões por segundo, você está feliz da vida, o seu investidor está feliz da vida, tá todo mundo, é o problema que você quer ter. Empresas pequenas estão usando muito o Go por causa disso. Porque a entrada é fácil, se você já é programador de qualquer outra linguagem C-like, Java, JavaScript, qualquer uma dessas, um bom programador está no Go em 3, 4 semanas. É muito rápido. E, enfim, bastante no mundo startup e o que mais? Uma coisa, assim, quando a gente fala, tem muita vaga em Java, é um pouco, ou .NET, ou qualquer outra linguagem, tem um pouco da profecia autorrealizada, né? Eu tenho muito programador Java, por isso eu tenho muito projeto Java, porque eu tenho muito projeto, eu tenho muita demanda de programador. É um ciclo que se auto-enforça. Às vezes, a inércia demora um tempo até uma linguagem começar a sair lambendo, vamos colocar assim, o mercado. Acho que isso eventualmente pode acontecer com o Go, não vejo motivo por que não. Acho que vai ter muita startup que realmente vai estar usando. No mercado corporativo, o que eu vejo hoje são, igual o caso que eu posso falar do banco, de outras empresas que eu ando acompanhando, são empresas que perceberam que em pontos específicos fazia muito sentido. O que eu quero dizer? Quando você tem, aí falando de business, tá? O que eu vejo, onde você tem pouca margem e alta demanda, onde o seu custo transacional, se ele reduzir 10, 15, 20%, a sua margem aumenta bastante, eu vejo essas empresas migrando para a Go com muita facilidade. Porque se o meu lucro é pequeno e meu custo fixo é alto, qualquer diminuição marginal duplica meu lucro. Então, eu vejo adoção nesse sentido. Acho que ainda está crescendo. Não acho que vai ser um landslide completo, que eu quero dizer, eu acho que o Go vai ter o seu lugar ao sol. E esse lugar ainda está crescendo. Então, eu vejo mais lugares para colocar Go do que, assim, falar, não, deu. Acho que vai continuar crescendo, tem muita demanda. Tem mais lugar para colocar do que para tirar a Go. Tá? A gente não está vendo o Go diminuir, está vendo o Go crescer. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Depois que está lá, acho que todas as coisas quando fala assim, olha, eu estou vendo isso, a evidência anedótica é sempre ruim, né? O que significa isso? Calma, deixa eu dar um próximo atrás. Rápido, desculpa. Evidência anedótica. Evidência anedótica. Gostei. Viu o termo? Não tem nada. Ficou muito bom. Sua impressão. Você olhou. Meu vizinho, você que vê. Por exemplo, o que essas empresas pequenas estão abrindo vagas para a dev? Tem que ver quais são essas empresas e por quê. A maioria das vezes que você vai ver empresas pequenas abrindo vagas, comprou um software PHP e está mantendo, então está abrindo vaga em PHP porque estava lá, é o que tinha antes. Ou em Java, ele tem um software em Java que é de alguém e ele dá manutenção. E empresas pequenas que não sejam startups de tecnologia, dificilmente têm software próprio. Elas compram, se não for um negócio de técnico, normalmente elas compram um produto de alguém. Se for essas startups modernas, que daí vai usar Go também, vai usar muito Go, porque é isso, que é barato, que é rápido. E empresa grande, você está vendo, é interessante ver empresa grande, por causa disso que o Cavazza falou, que apesar de estar tudo consolidado, ela está entrando num espaço que não tinha espaço para lá. O Go foi lá e cavou o buraco dele. O Java está aí há 30 anos, está funcionando. Por que eu vou tirar Java? Eu falo, porque a gente tirou 2 produtos no banco de monolitos gigantes em Java e colocamos Go, e a economia foi de dezenas de milhões de dólares. Não, ao longo do prazo, milhões de não é muito dinheiro. Tá? Então, por que foi que colocou? Porque o custo apareceu. Não tem motivo para tirar. Tá? Eu não vejo o Go sumindo. Eu até comecei a olhar, falar assim, apareceu o Carbon, né? O Go do C++. Vocês chegaram a ver isso? O Go? Eu fui olhar e falei assim, ele é exatamente o Go do C++. Na verdade, é muito difícil, igual o C++, com umas pequenas facilidades. Assim, eu olhei assim, bacana, vai lá com fé. Não quis ficar no C++ e também não vou para esse negócio. Mas é mais difícil que Rust. Mas
eu acho que tem espaço. Se você quiser começar o seu projeto, tá? Vale a pena. Por que vai ter essa coisa de ter mais vaga em Java, isso que o Cavazza falou, empresas grandes, elas caminham para mediocridade, elas não caminham para excelência, tá? Por motivo simples. Elas caminham para a maior quantidade de gente que está entrando. E as pessoas não ficam mais inteligentes na medida do tempo que você procura. Quanto mais gente você procurar, a tendência é que elas ficam menos, por questão estatística. Então, o que o cara que tem um projeto de longa data, ele vai falar assim, qual é a linguagem que, se eu precisar trocar todo mundo aqui, demitir, no outro dia eu consigo contratar mais rápido? É uma decisão completamente seca, assim. Não está olhando performance, mantendo dado, está olhando nada. É qual é mais rápido do ponto de vista contrato. Um cara que não entende tecnologia, não entende nada. Ele entende só da velocidade de contratar e quanto que ele vai pagar. É mais ou menos isso, tá? Mas eu acho que tem... eu acho que talvez é porque o tipo de empresa que você está vendo pequena contratando, ela não está contratando nada novo. Ela está contratando para dar sempre suporte em coisa velha. Tá? Muito comum, em Java, por exemplo, é menos. Normalmente você vai ver em Node. Por que você tem coisas novas em Node? Hã? Difícil, tá? Isso cai na questão que a gente fala de legado, é legal de pensar do ponto de vista econômico. A gente está falando de tecnologia, mas é muito importante olhar para esse lado. Por que o pessoal não troca mainframe? Por que você não troca mainframe? Porque o custo de trocar mainframe sempre é maior do que fazer uma pequena melhoria para ele continuar funcionando. O que você faz? Você sempre continua fazendo pequenas melhorias para ele continuar funcionando. Ao longo de 30 anos, vai ter valido trocar a pena? Vai. Mas hoje, na decisão do executivo de hoje, não vale a pena. Então tem muito isso, o software está legado, às vezes não vale a pena você trocar ele. Vamos continuar rodando com ele e o ciclo do auto-incentivo. Eu tenho o software em Java legado, eu contrato gente de Java nos novos softwares constrói Java. Isso é um pouco, a gente fala de profecia autorrealizado. O Go vem quebrando bastante isso, mas ainda tem e vai continuar tendo. Vamos ver um aumento crescente das vagas, vai continuar tendo, mas por enquanto direcionado para os lugares onde faz sentido financeiro. E à medida que essas pessoas que entram pelo sentido financeiro chegam, começa, já estou aqui, eu estou trabalhando com Go, tem um projeto novo, daria para fazer Java? Daria, mas eu vou fazer em Go, porque é a linguagem que eu curti, que eu estou aqui trabalhando. E aí começa o mesmo processo que aconteceu para o Java, aconteceu para o .NET, começa a acontecer para o Go também. Aí a linguagem se estabelece. Você começa a ter demanda na linguagem, não só pelas características específicas dela, mas pelo fato dela estar lá. Então, eu já tenho investimento milionário no sistema em Go que me atende, poderia trocar, sei lá, para R? Poderia. O custo se paga hoje? Não. Então, vou continuar. É esse mesmo processo, se repete. Tem um problema também, que é a mesma coisa, mais ou menos, só que complementando um pouquinho, que é o seguinte, quando você tem um leque de linguagens que resolve o seu problema, é muito difícil colocar uma nova. É muito difícil, por mais boa vontade que você tenha, e até pessoalmente, é muito difícil colocar uma nova. Por exemplo, eu já sei C, já sei Python, já sei Go, já sei várias linguagens. Eu sou doido para botar um projeto com Ada. Ada tem mais garantias, muito mais garantias que de Rust. Muito mais. Gera um código muito melhor. Mas como diabos eu vou conseguir justificar o custo disso? As linguagens, depois que você tem um certo leque, elas criam um dump. Você não consegue colocar novas linguagens ali. Aí você precisa de um motivo muito forte. Uma empresa gigante, um contrato que está te pagando, que vai assumir o risco da curva de aprendizado. E de botar gente que vai aprender a linguagem. No caso de Ada, você não vai encontrar ninguém. Não, peraí, quase de quem? Quase de quem? Qual que é a linguagem que falou? Ada. Ada. É uma delícia, cara. Tem uns 16 tipos de string diferentes. Aqui, mais 4 minutinhos a gente encerra, tá bom? Porque senão a gente vara a noite, vara a semana, vara tudo e vai embora. Porque a galera não tem, você viu, né? A galera não tem tempo ruim, não. Vai embora, vai embora. Deixa eu só fazer um complemento rápido. Por favor, Péricles, fica à vontade. Eu concordo demais com o que eles falaram aqui. Mas eu acho que a sua pergunta também, ela vai muito no sentido, tipo, para que eu vou aprender isso? Vale a pena eu aprender isso? Tem mercado de trabalho, né? Além de ter bastante mercado de trabalho, o conselho que eu te dou, é o seguinte, você tem que aprender a programar. Esquece a linguagem. Porque se você souber programar, você vai se virar bem em JavaScript,
você vai se virar bem em Go, você vai se virar bem em Java. Não fala PHP. É claro que não tem fala uma PHP. linguagem que você vai gostar mais de programar nela, sabe? Tipo, a minha já foi Clipper, depois virou Delphi, depois virou PHP, agora virou Go. Mas se você sabe programar, você entende de arquitetura, você estudou arquitetura, até a arquitetura também vai evoluindo ao longo do tempo, você sabendo programar, você tem mercado de trabalho. É a base. E é claro, você tem que ter uma linguagem que você vai gostar dela, porque quando você tiver a oportunidade de falar assim, eu tenho liberdade para escolher minha stack? Tem. Então eu quero fazer nessa. Isso. Porque nessa eu me saio bem, essa vai dar certo para esse tipo de problema, sabe? Mas você sabe programar e tem que programar em Java, beleza, tem gente até que gosta, né? Eu não. Mas vai no que der. Se você souber programar, a linguagem para você é uma ferramenta e não uma dependência. Eu posso complementar rapidinho, apesar que a gente só estão 13 minutinhos. Posso complementar? Falou bem demais, né? Mas qual é a leitura? Você vai estudar o quê? Lógica de programação também. E tem um ponto que dificilmente falam, que é o conceito e lógica de programação. Você vai estudar os paradigmas da linguagem, ao invés de estudar a linguagem. Você vai conhecer o por dentro das entranhas de uma linguagem funcional, de uma linguagem lógica, de uma linguagem imperativa. Então, se eu souber a lógica, ou como funciona o mundo imperativo, eu vou saber milhares de linguagens, de cara. Se eu souber orientação a objeto, eu já vou saber algumas linguagens de cara. Vai facilitar a sua vida. Então, a computação é isso, é base. É o que eu falei no início. Tem que estudar, não adianta cortar caminho. O estudo dá essa base. Né? Então, eu posso usar o ChatGPT para gerar uma linguagem e ficar ali tentando, mas você entendeu, você vai aprender. Não, a mente humana é lenta, a gente precisa passar por traumas. Estou errado, psicólogo, não? Passar por traumas, para esses traumas você absorver o aprendizado. O aprendizado é isso. A mente só aprende devagar, infelizmente. Não tem outra técnica, é prática. Galerinha, eu vou agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que já deu, tá bom? Tudo bem? Obrigado, todo mundo.